Provérbios 24, versículo 10, a palavra de Deus diz, 24 e 10 de Provérbios: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amém. Pai querido, te agradecemos porque a tua palavra sempre vem nos orientando e trazendo orientação para que possamos ser vencedores. Assim nós te agradecemos pelos teus filhos que vieram nesta última terça-feira do ano na tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, quando Salomão escreveu esta palavra, quando ele escreveu esse versículo, quando ele escreveu essa mensagem, ele disse: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Nós vemos, irmãos, que no meio das lutas, no meio das provas, no meio das dificuldades, nós podemos tirar benefícios. Não é fácil, porque nós não queremos passar por lutas, por problemas, por dificuldades. Pelo contrário, nós choramos, nós gritamos, nós desesperamos, outros ficam frustrados, outros ficam decepcionados, outros ficam sem saber o que fazer no meio das provas, no meio das lutas. Mas no meio das lutas, das adversidades que nos advêm, nós podemos tirar alguns benefícios. Nós vemos que todas as pessoas, todo o grupo de pessoas, todas as famílias experimentam desafios e dificuldades na vida. E quem sabe, chegando agora 2011, no final que estamos, você dá uma olhada para trás e você pode estar percebendo quantas provas, quantas lutas, quantos momentos de lágrimas, de angústia que você passou. E até alguns desses momentos, você pensou que acabou tudo, não tem mais jeito. Mas você mostrou a tua força e confiança no Senhor e você venceu. Irmãos, a vida nunca é fácil. E a vida cristã também não é fácil. A vida cristã não é um campo, não é uma colônia de férias. É um campo de batalha e muitas vezes um campo minado. Meus irmãos, nós sabemos que na nossa caminhada e no caminhar desse 2011, nós, por certo, cometemos erros. Quem não cometeu nenhum erro esse ano? Por certo, cometemos erros que muitas vezes nos levaram à frustração, à decepção. Alguns cometeram erros mais graves, que até foram pecados. Outros cometeram erros que trouxeram vergonha a si e a sua família. Muitas vezes, nesse ano que está terminando, quem sabe você agiu impulsivamente, falou coisas que não deveria falar, pronunciou palavras que você gostaria que voltasse atrás, mas palavra dita é como uma pedra que você atira e não tem como voltar. E você está chegando ao final do ano e você tem eu posso dizer, a satisfação de você estar na casa do Senhor e olhar para trás e ter a sensibilidade para perceber aquilo que errou e pedir misericórdia, pedir perdão, e quem sabe tem jeito de consertar. Irmãos, quantas pessoas nesse ano agiram impulsivamente, que através de palavras ditas, de ações precipitadas, trouxeram consequências complicadas para si, para seus negócios,
para a sua vida cristã e, quem sabe, para a sua família. Meus irmãos, outras vezes, quem sabe, nesse ano foram decisões erradas. Você tomou decisões que você pensava que era certo, mas foi decisões erradas. Outras pessoas, quem sabe 2011, tomaram escolhas erradas, que frustraram, que magoaram o coração, que decepcionaram sua vida. Outras pessoas entraram por caminhos errados. E assim por diante, quem sabe, aconteceu em 2011 muitas coisas que você gostaria de passar a limpo. Mas graças a Deus que você pode passar. Porque o sangue de Jesus purifica, limpa. E outros sim, a Bíblia diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, vamos rumar para um novo propósito. Irmãos, Deus sempre está nos dando novas oportunidades para recomeçar. E você está tendo oportunidade para recomeçar uma nova etapa na tua vida. 2012 está chegando. E que possa chegar com você tendo novos alvos, propósitos na tua vida. Agora, o Salomão dizia, olha, se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ele está dizendo aqui que no meio da angústia, da luta, das adversidades, você não pode se mostrar fraco. Porque se vier uma luta, vier um problema, você já fica dizendo, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Você está chamando a derrota para dentro da tua vida. Eu não estou aqui falando uma mensagem de positivismo. Não, eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Que no meio da luta, você não pode se entregar. Porque se você se entregar no meio das adversidades, você não vai ser um vencedor. Irmãos, o martelo despedaça o vidro, mas o mesmo martelo que despedaça o vidro é o que forja o aço. Está entendendo? Aquele martelo que despedaça, que quebra um vidro, ao bater no aço, ele vai dando dureza ao aço. Isso quer dizer que as lutas, quando ela vem, mas nós estamos agarrados com Cristo, ela vai nos deixar mais forte. Ela vai nos deixar mais enrijecido para enfrentar as adversidades do dia a dia que nos surgem. As lutas, as crises que surgem na vida, irmãos, são aprendizado para a nossa vida. As lutas, nós temos que fazer das lutas não como degrau que nos leva à derrota, mas como degrau que nos leva à vitória. Você não pode deixar as lutas te amassar. Embora que muitas vezes a gente se sente impotente, sente decepcionado e parece que não vai ter mais jeito. Mas, irmãos, se Jesus está do teu lado, tem jeito sim. Se a tua confiança está nele, tem jeito sim. Aleluia. E faça das lutas degrau para você subir à presença de Deus e não para você descer. Irmãos, olha o que aconteceu com João na ilha de Patmos. Era crente fiel, um homem que tinha intimidade com Cristo, um homem que era amigo íntimo de Jesus. Jesus compartilhava todas as coisas com João, mas agora esse João estava banido na ilha de Patmos, jogado lá numa ilha onde
os maus elementos da época, os criminosos, os imprestáveis, aqueles que a sociedade, que o governo não aceitava estar ali no convívio da sociedade, era o banido, jogado na ilha de Patmos para, quem sabe, morrer à míngua. E para lá levaram o apóstolo João. Mas o que o apóstolo João fez? Ele poderia lá ficar lamentando. Ele poderia ficar chorando, dizendo: mas Senhor, eu andei contigo, eu tive grande experiência contigo, eu te servi, eu fui fiel em todo o tempo. E o que eu ganhei de troca é esse exílio, é ficar banido da sociedade, é viver aqui com um grupo de pessoas imprestáveis à sociedade. Mas ele não ficou murmurando. Ele não fez aquela luta, aquele problema, o ele ser preso por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Ele não fez aquilo degraus para levar ele a uma derrota, a um fracasso, a uma decepção, a uma frustração que poderia levar ele a uma depressão. Mas ali na ilha de Patmos, ele fez como degrau para se aproximar mais perto do Senhor. Quando ele foi banido da ilha de Patmos, ele disse: agora eu estou aqui num lugar longe de tudo e de todos, eu posso estar mais perto do Senhor. Eles podiam tirar João da sociedade, eles podiam tirar muita coisa de João, mas eles não podiam tirar a fé e a presença de Deus do coração de João. E o apóstolo João fez aquilo como degrau para subir. E lá no meio da luta, da adversidade, no meio da ilha de Patmos, ele teve a maior revelação que um homem mortal poderia ter. Ele teve a revelação do céu. Ele teve a revelação de Jesus. O próprio Jesus chegou lá na ilha de Patmos, colocou as mãos sobre João e disse: João, não temas, sou eu, estou aqui. E ele teve a maior revelação, irmãos, do céu e do que vai acontecer no final dos tempos. Deus mostrou para João, porque ele não ficou lá na ilha de Patmos só murmurando, questionando e chorando, mas ele fez aquele momento adverso para ele estar mais perto de Deus. As tuas lutas, os problemas que você passou nesse ano, irmãos, faça com que isso seja degrau para você estar mais perto do Senhor. As lutas, as provas, elas não podem te afastar do Senhor, não, irmãos. Elas têm que te levar para mais perto do Senhor. Infelizmente, muitas vezes, alguém diz: eu estou desistindo de ser crente. Ou eu me desviei, eu não estou indo mais à igreja, porque eu fui à igreja, até me batizei, mas as lutas não pararam, as dificuldades continuaram. Irmãos, as lutas precisam nos levar mais perto de Deus e não nos afastar de Deus. Então, irmãos, os momentos difíceis nos ensinam o segredo para o sucesso, que deve ser a perseverança. Você deve perseverar na tua fé. Você deve perseverar nos teus ideais de estar mais perto de Deus. Você que fez um propósito no começo do ano, você olha agora para trás e quem sabe sente vergonha. Eu fiz propósito de ler a Bíblia, não li. Eu fiz propósito de orar um pouco mais, não orei. Eu fiz propósito de ser mais útil na igreja, não consegui. Eu fiz propósito de ser dizimista todo mês, falhei. Eu fiz propósito de ganhar uma alma para Jesus, não ganhei. Eu fiz propósito de fazer a diferença em todo lugar e não consegui fazer a diferença. Quantos propósitos você fez? E você agora chega ao final do ano, olha para trás e diz: falhei, falhei, falhei. Por que você falhou? Faltou uma coisa: perseverança. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos perseverar até o fim.
A perseverança é que vai te levar às grandes vitórias. É a perseverança que vai te levar a grandes experiências com Deus. É você perseverar naqueles propósitos firmes, fiéis, aqueles propósitos que você fez junto ao Senhor, com o Senhor, aqueles propósitos que você fez, você precisa perseverar. Mas a falta de perseverança em nossas vidas tem sido o caminho tortuoso e caminhos muitas vezes tenebrosos que nós temos entrado. As lutas, as crises não podem abalar a sua vida, irmãos. As lutas, as crises não podem abalar a tua vida, não podem abalar a tua vida de crente. As lutas e as crises não podem abalar o teu casamento. As lutas e as provas não podem abalar a tua fé, irmãos. Porque no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Não tem como, irmãos, você viver nesse mundo e não ter aflição. Mas só tem uma coisa, irmãos. Nós temos a garantia da vitória. Nós passamos por aflição e lutas, mas nós temos a vitória, porque no meio das lutas e das aflições nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, no vale da sombra da morte, no meio das tempestades, no meio dos vendavais, no meio do mar tenebroso, das ondas encapeladas que tentam jogar nosso barco, nossa vida de um lado para o outro. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e você não vai afundar, você não vai naufragar, porque o Senhor está contigo. Meus irmãos, Jesus estava no barco, mas o barco passou por vendavais, a ponto dos discípulos ir lá acordar o mestre: mestre, não se te dá que vamos perecer, porque as ondas batiam fortemente contra o barco, e o barco era jogado de um lado para o outro, e os discípulos diziam: vamos morrer. E eles acordaram o Senhor, e o Senhor disse: acalma-te, vento, calma-te, mar. Daqui a pouco eles dizem: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é aquele que está conosco, esse é aquele que está contigo. O vento sopra assim, irmão, não tem como não soprar. Tem vezes que ele bate fortemente e você pensa que não vai conseguir, mas vai, porque Jesus está contigo. Não vai afundar. Se você está com Jesus na tua vida, se Jesus faz parte da tua vida, se Jesus faz parte do teu dia a dia, se Jesus faz parte dos teus ideais, se Jesus faz parte do teu propósito, se Jesus faz parte do teu dia a dia, você não vai afundar. Porque as lutas não vão te afastar do Senhor. Bom, nessa área, irmãos, nessa área, Jó é o grande exemplo. Eu não vejo na Bíblia um homem que passou por provas tão amargas, tão duras, tão chocantes como Jó. Se de num dia só, irmãos, ele sabia a notícia de 10 filhos mortos. 10. Fora o que ele perdeu materialmente. Mas as percas materiais é percas materiais. Mas 10 filhos, irmãos, 10. E no meio da dor, irmãos, no meio do luto, no meio da tristeza e de uma enfermidade que sobreveio, ele rasgou as suas vestes e ele disse: bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Irmãos, não é fácil não. É fácil nós dizer aleluia quando tudo está bem. É fácil nós cantarmos e vir à igreja quando o vento está soprando a favor. Mas quando o vento está contrário, irmãos, não é fácil. Mas é possível. Mas é glorioso.
E a experiência é uma experiência tremenda que você começa a ter quando no meio das lutas você acha um caminho para adorar ao Senhor. E a vitória vem nessa hora. E a alegria vem nessa hora. E nessa hora vem forças que daqui a pouco você olha para trás, como eu consegui vencer? Como que eu venci essa luta? Como que eu passei por essa luta e estou aqui ileso? Porque Jesus te segurou. Porque Jesus te segurou. Porque Ele disse, irmãos, que não nos deixaria só. Ele disse, não temas porque eu sou contigo. Não te desampararei e não te deixarei. Ele disse, tu és meu, tu és meu. Eu te pego pela tua mão direita e te digo, tu és meu. Você vence quando você coloca confiança nele. Você vence, irmãos, quando você persevera na tua fé no Senhor Jesus. Então, meus irmãos, toda dificuldade deve nos levar a termos vitória e não derrota. Por exemplo, dentro do casamento, dentro das famílias, as lutas devem nos unir e não nos separar. As diferenças que há entre a família, entre os casais, devem ser diferenças que um deve completar o outro. Irmãos, as tribulações nos devem levar para uma total dependência de Deus. Quando vem a luta, irmãos, deixa ela te empurrar para mais perto de Deus, e não para te afastar de Deus. Tem pessoas que veem uma luta, a primeira coisa que faz é deixar de vir à igreja. É o primeiro erro do crente, deixar de vir à igreja. Irmãos, isso é fatal. O crente passou por uma luta, por um problema, a primeira coisa é duas coisas. É deixa de orar e vir à igreja. E isso é fatal na vida da pessoa. Porque ao deixar de orar, ele vai perdendo a força, a resistência espiritual para combater as adversidades. Ao deixar de vir à igreja, ao desânimo dele vir à igreja, o diabo coloca isso na mente, não vir à igreja, porque o diabo sabe, irmãos, quando você está vindo à igreja, aqui sempre haverá uma palavra de Deus no seu coração. Independe de quem vai pregar, independente de quem vai cantar, sempre haverá uma palavra de Deus ao seu coração aqui na igreja. E o diabo, ele faz de tudo para você não vir na igreja, porque ele sabe que aqui é o lugar que Deus fala conosco. Aqui é o lugar que Deus fala contigo. E Deus está falando, e Deus está falando, e Deus está falando ao seu coração. Irmãos, você que no meio dessa caminhada, o inimigo tenta fazer você duvidar dos projetos, dos planos e da vitória que Deus quer te dar. E as dúvidas, elas precisam ser dissipadas, e elas só vão ser dissipadas pela presença de Deus na tua vida. Quanto mais Deus na tua vida, menos dúvida você vai ter. Quanto mais a presença de Deus for forte na tua vida, menos dúvida. Em Deus, irmãos, vamos ter força para banir com as incertezas e dar lugar à esperança, dar lugar à concretização dos projetos e do plano de Deus na nossa vida. Então, irmãos, no meio das dificuldades, nós devemos depender totalmente de Deus, confiar nas respostas de Deus, confiar nas respostas das nossas orações. E nós devemos buscar o consolo e a orientação na palavra de Deus, que é força e vida para nós. Meus irmãos, dentro da família, nós vemos também que muitas vezes há muita desigualdade.
não só dentro da família, mas também muitas vezes desarmonia, até mesmo no meio de relacionamento entre irmãos. Mas eu quero crer, irmãos, que mesmo no meio da desigualdade pode haver harmonia, se Jesus estiver junto. Irmãos, existe muita gente que nós queremos vê-las felizes. Sem dúvida você olha assim e fica pensando, como eu gostaria que aquele irmão fosse mais feliz, aquela irmã, aquele jovem, aquela pessoa. É importante que você deseje a felicidade para todos eles. Mas ninguém mais do que você deseja, quem sabe, os seus familiares ser felizes. E muitas vezes você olha para a tua família e vê problemas. Porque antigamente a gente pensava que os problemas eram só na família dos outros. Mas nós estamos vivendo uma época tão complicada que a gente está vendo que os problemas não é só na família dos outros, que nas nossas famílias também tem problemas. Antigamente você pensava que certo tipo de coisas só acontecia na família dos outros. Mas agora, quem sabe, você está vendo acontecer na tua família. E o que fazer nessa hora? Irmãos, a vida não tem uma cor só. A vida não tem uma cor só. O que eu quero dizer com isso? Que na família existe diversos gostos. O grupo ali, a família, composta de pai, mãe, filhos, cunhados, irmãos, irmãs, nora, genro, é composta de diversos gostos e diversas cores. E agora você precisa também se mostrar forte no meio das diferenças e desarmonia que pode existir dentro das famílias. Você não pode entrar em desespero no meio de provas e lutas que se abatem dentro da família. Porque uma coisa que eu tenho presenciado é que parece que nós estamos fortes e preparados para enfrentar as lutas que vêm de fora. Mas quando as lutas vêm de dentro dos nossos familiares, parece que nos joga na lona. Quando você vê filho contra pai, pai contra filho, esposo contra esposa, vice-versa, é aquela guerra, é aquela desarmonia, é aquelas contendas, é aquelas questões, parece que não se aplacam, não se diminui, mas cada vez parece que são mais fortes. Você vê as pessoas, cada um querendo a sua razão, e dentro das suas razões, as pessoas não estão sendo felizes, porque não estão compartilhando, não estão abertos para compartilhar, não estão abertos para realmente saber, entender e respeitar um ao outro. E muitas vezes a gente vê dentro das famílias até mesmo o radicalismo fazendo com que isso venha criar discussões tolas, destruindo completamente o diálogo, dividindo as famílias. E uma família dividida não subsistirá. Uma igreja também dividida não vai ter sucesso. Um grupo, um departamento da igreja dividido não vai ter sucesso. Nós precisamos, irmãos, no meio da desigualdade, das diferenças, encontrar harmonia e saber realmente compreender um ao outro. Mas nós estamos vivendo num mundo de correria que parece que não tem tempo para um compreender o outro, para um conversar o outro. Nós estamos no tempo da correria que cada um quer ser dono da sua razão, e eu tenho a minha razão e não abro mão da minha razão. Não se chega a lugar nenhum assim, irmãos. Nós precisamos entender que a minha razão acaba quando começa do outro. E sempre começa do outro também. Meus queridos,
ainda falando sobre família. Ter uma família feliz e abençoada não é você concordar com todas as ações dos membros da família, mas é você lutar pela harmonia, pela paz. Ter uma família harmoniosa, abençoada, não é você concordar com tudo, mas você lutar para que haja harmonia. Por que eu falo família? Porque quando a família está em harmonia, isso vai desaguar numa igreja harmoniosa. Quando a família está sendo abençoada, a igreja está sendo abençoada. Quando uma família está em paz, a igreja está em paz. Porque a igreja é o prolongamento, é o segmento da família. Se a família está em paz, a igreja vai estar em paz. Se há harmonia na família, vai ter harmonia na igreja. Agora, se tem guerra lá na casa, se tem batalha lá dentro de casa, se tem aspereza lá dentro de casa, se tem guerra dentro de casa, isso vai desaguar na igreja. Então, irmãos, nós precisamos se mostrar forte no meio das adversidades. E as adversidades começam lá dentro de casa. Mas você tem que ser forte para você encontrar o caminho da harmonia, o caminho da paz. Porque no meio da guerra, no meio das diferenças familiares, existe o meio de você ter paz. Existe o meio de realmente você encontrar harmonia. Todos nós não podemos, irmãos, nos cansar em lutar para que haja diálogo, para que haja paz na família, na igreja, nos departamentos, nos relacionamentos. Então, irmãos, nós precisamos nesses momentos de provas, de angústia, de luta, de guerra, de diferenças que pode haver, nós precisamos sempre fazer uma coisa: ajudar um ao outro, fortalecer um ao outro. Porque todos passam por momentos complicados, todos passam por momentos difíceis. Não tem quem não passe por momentos difíceis. Quem sabe, um pouco menos, outro um pouco mais, mas todos passam por alguns momentos difíceis. Então nós temos que animar, ajudar um ao outro. E isso começa dentro de casa, nos lares. Irmãos, nossos lares podem ser um pedaço do céu, sim. O diabo quer dizer que não. O diabo quer fazer do teu lar um pedaço do inferno. Ele quer que você experimente o inferno dentro da tua casa, mas você pode transformar o teu lar num pedaço do céu. O céu, irmão, pode começar dentro da tua casa, mas o inferno também pode começar dentro da tua casa. E alguns dizem: pastor, eu já estou vivendo no inferno. Transforma esse inferno num céu. Ah, pastor, mas não depende de mim. Se fosse de mim, estava tudo fácil. Mas faça o seguinte: o que depender de você, faça. E você vai ver que vai ter mudança. Porque muitas vezes nós só achamos que o erro está no outro. O erro está no marido. O erro está na esposa. O erro está no filho. O erro está nos pais. E assim vem para dentro da igreja. O erro está no pastor. O erro está nos que cuidam da porta. O erro está nos professores. O erro está naquela... E assim nós... Irmãos, o ser humano, ele lá começou com Caim. Aliás, começou com Adão, transferindo o erro para a esposa. Foi, Senhor, foi a esposa que tu me deste. Sabendo, na verdade, que ele acusou Deus. Só Deus. O culpado foi tu que me desse a Eva. O homem, irmãos, ele tem essa tendência de transferir o problema para os outros. Mas em nome de Jesus, irmãos, vamos olhar para dentro de nós e ver o que aconteceu, o que fizemos de errado nesse ano de 2011. E se mostrar forte, dizer: Senhor, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu errei nisso. E se for preciso pedir perdão para alguém, peça. Para que você possa entrar para 2012 mais forte, mais animado, mais fiel ao Senhor. Irmãos, como pode alguém ser
carinhoso, caridoso para com o próximo, se ele não é amoroso dentro de casa, por exemplo? Tem pessoas que querem mostrar muito amor lá fora e dentro de casa nada. O amor que você vai demonstrar, a harmonia que precisa acontecer, tem que começar dentro de casa, irmãos. Não adianta você, fora da tua casa, mostrar ser uma pessoa gentil, harmoniosa, alegre com todos eles, e dentro de casa. Começa dentro da tua casa. A harmonia, a paz, tem que começar lá dentro da nossa casa. Ah, pastor, mas por que o senhor não sabe a esposa que eu tenho? Eu não sei. Só sei que você escolheu essa, peça graça e vamos lá. Não tem senhora se querer logo já se divorciar, logo parar, logo acabar com tudo. Hoje o Brasil está assim, irmãos. E está vindo para dentro da igreja. Não deu certo, acaba com tudo. Não, irmão, não tem nada de acabar com nada, não. Eu creio no poder de Deus que transforma. É claro, tem que os dois querer, né? Mas aquilo que depender de você, faça a tua parte. Porque você é crente. Faça a tua parte. Irmãos, alguém disse uma vez, eu até anotei aqui, falando ainda em família, né? Quem fere a família, atira pedra em si mesmo. Quem tem facilidade para ferir a família, ferir a esposa, ferir o esposo, ferir os filhos, está ferindo a si mesmo. Se você tem facilidade para ferir com palavras, com, enfim, agressões ou palavras, ou a família, você está ferindo a si mesmo. Então, irmãos, vamos cuidar para não ferir ninguém. Se você não for um bom crente no lar, jamais o será em qualquer outro lugar. É forte isso, mas é verdade. Se você não for um bom crente dentro da tua casa, você não vai ser um crente em lugar nenhum. E quem sabe se você é crente, é aqueles que convivem com você lá dentro de casa. Porque tem pessoas que na igreja são santos, mas lá dentro da sua casa, só misericórdia. Só misericórdia. Hã? Já contei aqui, vou repetir porque sempre é bom, né? Aquele garoto que disse para o pastor: pastor, eu quero morar na igreja. Não, mas não pode, filho, não pode. Não, eu quero morar na igreja. Mas, meu filho, como morar na igreja? Não, eu quero viver na igreja, eu quero morar na igreja, eu quero dormir na igreja, eu quero comer na igreja. Mas como assim? Não, porque na igreja meu pai é um santo. Meu pai é um santo. Sim, como que é a história? Não, na igreja, eu olho meu pai, ele é um santo. Ele cumprimenta todos, ele abraça todos, até ele me abraça, até a mim ele me cumprimenta. Ah, benção. Mas lá em casa ele é um demônio. Então eu quero morar na igreja, porque aqui ele é um santo. Será que não tem algumas esposas, alguns esposos, alguns filhos querendo morar na igreja, não? É Jesus. Porque muitas vezes, quem sabe lá dentro de casa, você esposo, você esposa, você pai, você filho, é terrível. Só Deus sabe. Irmãos, quem está em guerra com o outro, quem está em guerra com outras pessoas, não está em paz consigo mesmo. Se eu estou em guerra com um irmão, eu não estou em paz comigo. Ninguém consegue ter paz consigo mesmo se está guerreando com outra pessoa. Não tem como, irmãos. Se você está em guerra com o irmão, se você está em guerra com o esposo, com a esposa, com os filhos, ou com o irmão, ou em guerra com o pastor, ou em guerra com alguém, você está em guerra contigo mesmo. Ninguém consegue ter paz se está em guerra com alguém. Mas em nome do Senhor, irmãos, coloque sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele vai te ajudar. Você não pode se mostrar frouxo, sem força, na hora da batalha.
Não, irmãos, na hora da luta, antes de pedir a Deus também que mude a sua vida, antes de pedir a Deus que mude, ou seja, antes de pedir a Deus que mude seus irmãos, antes de pedir a Deus para Ele mudar sua família, antes de pedir a Deus para Ele mudar seu esposo, antes de pedir a Deus para Ele mudar a esposa, antes de você pedir a Deus para mudar, quem sabe, o líder do departamento, antes de pedir a Deus para que haja mudança, seja sincero, diga: Senhor, mude primeiro a mim, mude a minha vida. Mude a minha vida. Antes de pedir a Deus para mudar seus familiares, rogue pela sua transformação. Porque, irmão, se todo crente dobrar o joelho, clamar ao Senhor e pedir: Senhor, transforma a minha vida. É eu que preciso mudar. É eu que preciso ser melhor. É eu que preciso ser mais harmonioso. É eu que preciso mais de Ti. É eu que preciso mais da Tua presença. É eu que preciso viver os meus dias e os meus anos melhor. Você vai ver que vai melhorar muita coisa na tua casa, na igreja, no departamento, e as lutas, elas vão continuar vindo, mas você vai vencer todas em nome de Jesus. Então, irmãos, você não pode se mostrar frouxo, em outra tradução diz. Na tradução que eu li, diz: não pode se mostrar fraco no dia da angústia. Não se mostra fraco. Agora seja forte, mas forte também para reconhecer os erros. Forte para reconhecer que muita coisa que você fez em 2011, você não deveria fazer. Muita coisa que você falou em 2011, você não deveria falar. Você precisa ser forte para ter a integridade moral sua, dizer: não, realmente eu falei coisas que não devia falar, eu disse ou eu fiz, ou tomei decisões que não deveria tomar. Irmãos, você precisa ser forte até para reconhecer as suas falhas, porque tem pessoas que nessa hora são covardes e não reconhecem suas falhas, e querem colocar as suas falhas como se fosse culpado outra pessoa. Mas em nome de Jesus, que você possa olhar para trás hoje, dizer: Senhor, eu estou chegando no final de 2011. Mas algumas coisas aconteceram que não foram legais. Eu falhei nisso, falhei naquilo. Eu, quem sabe, ofendi meu filho, ofendi minha esposa por palavras. Numa hora de, impossivelmente, eu falei asperamente com alguém. Olhe para trás e peça perdão, irmão. Reconheça as suas falhas e esqueça o que para trás ficou, e vamos adentrar para um novo ano, um novo propósito, uma nova meta, com um novo alvo, e Deus vai nos abençoar. Ficamos em pé nesse momento. Aleluia. Estou querendo fazer uma oração diferente hoje. Você sabe que algumas coisas nesse ano não foram legais na tua vida. Algumas decisões que você tomou, quem sabe, não foram certas. Quem sabe você fez escolhas erradas. Quem sabe você falou palavras, até quem sabe foram palavras certas, mas na hora errada. Ou quem sabe falou palavras erradas que não deveria falar. Quem sabe você olha para o começo do ano até hoje, e se eu pudesse voltar atrás nisso, naquilo, eu faria diferente. Mas você não pode se mostrar fraco, até mesmo nesta hora. Você precisa ter força para reconhecer as tuas fraquezas e pedir misericórdia para o Senhor. Eu creio, irmãos,
que Deus muda até decisões erradas que nós tomamos. Ah, pastor, não tem como. Pode ter algumas decisões que vêm consequências, mas Deus muda. A prova é o filho pródigo. Ele tomou decisões erradas, teve grandes consequências, mas no final Deus consertou. É claro que ele se arrependeu. Eu quero orar por você. Você que teve um ano difícil, um ano complicado, ou você que nesse ano sabe que algumas coisas não foram legais, e você quer pedir a misericórdia do Senhor para que possa adentrar 2012 renovado, fortalecido, perdoado, abençoado, renovado. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero que você venha aqui à frente. Eu não vou insistir, porque Deus falou conosco. Aleluia. Deus falou conosco. Deus falou conosco. Eu estou esperando você chegar aqui. Eu estou esperando você chegar. Eu estou esperando você chegar. Deus falou ao seu coração. Eu estou esperando você chegar. Oh, aleluia. Examine, olhe tudo que aconteceu neste ano. Você não pode, irmãos, permitir que venha repetir-se os mesmos erros. De 2011. Jamais teremos um ano novo se continuarmos copiando os erros do ano que está terminando. Grave bem isso, meu irmão. Você jamais terá um ano novo se você continuar na rotina dos erros, dos pecados, das teimosias, desse ano que está terminando. Mas em nome de Jesus, tenha força para abandonar tudo aquilo que não deu certo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece 2012 diferente. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Eu quero crer que é muito glorioso o que Deus vai fazer. Oramos nesse momento. Pai querido, Pai santo, estamos chegando ao final de mais um ano. Estamos chegando no final de 2011. Mas nós estamos aqui, ó Pai, olhando para trás. Olhando para o começo de 2011. Olhando para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, o mês de maio, o mês de junho, de julho, de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro, o mês que estamos. Pai, foram 12 meses que passaram. Tivemos que tomar decisões. E quem sabe nem todas as decisões que tomamos foi acertada.
tivemos que fazer escolhas. E Pai, perdoa-nos, porque quem sabe alguma escolha foi errada. Tivemos que entrar por alguns caminhos, mas alguns caminhos não foram os teus caminhos. Isso trouxe dor, trouxe lágrima, trouxe tristeza, trouxe ferimento ao coração. Mas aqui nós estamos, Pai, porque 2012 precisa ser diferente. Pai, quem sabe nesse ano que está terminando, nós falamos algumas coisas que estamos sentindo vergonha, que nós não deveríamos falar. Quem sabe respondemos ao nosso ente querido, ao nosso querido, à nossa esposa, ao esposo, ao pai, ao filho. Quem sabe respondemos, falamos de maneira inconveniente, não a maneira de um verdadeiro cristão. Pai, quem sabe no meio da luta, da adversidade, nós demonstramos fraqueza e nos acovardamos e fomos fracos. Em alguns pontos nesse ano nós fomos fracos e desistimos e não perseveramos, e sabemos que isso trouxe consequência, trouxe lágrima, trouxe dor no coração, Pai. Mas aqui nós estamos, Deus. Aqui nós estamos na Tua presença. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Nós queremos ser vencedores. Nós não queremos que 2011 venha trazer consequências a 2012. Nós não queremos que o que aconteceu em 2011 venha trazer aborrecimento para 2012. Mas nós queremos esquecer as coisas que para trás ficam. E queremos adentrar 2012, Pai, com decisões diferentes. Nós queremos te mostrar mais forte no meio dos embates da vida. Nós queremos força. Deus, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não nos deixa mostrarmos fracos no meio das lutas e dos embates da vida. Mas, Pai, olha para o Teu filho, olha para a Tua filha. Ó Deus, dê força para a Tua filha, dê força para essa senhora. Olha para essas lágrimas, Pai. Dê força para essa irmã. Olha para esse choro, olha para essas lágrimas. São dor, são tristeza, são desapontamento. Mas Teus filhos querem ser vencedores, querem ser vencedores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, venha sobre essas vidas. Alegra esses corações. Deus, dê força ao Teu filho. No meio dos embates da vida, dê força, Pai, para que o Teu filho possa cantar o hino da vitória. Pai, queremos adentrar no novo ano com nova perspectiva. Não nos deixa só, Pai, não nos deixa só. Fica com Teu filho, fica com a Tua filha, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você sair, eu quero que você abrace 3 pessoas. E se for preciso você pedir perdão a alguém, peça. Mas eu quero que você abrace 3 pessoas. Diga: vamos vencer em nome de Jesus.